Está aqui para abençoar nossas vidas. Aplauda bem forte a Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Amém. E o Senhor tem uma palavra ao nosso coração. Uma palavra especial, como todas. E Ele quer, aliás, Ele já está fazendo coisas extraordinárias nesse lugar. Amém? Por favor, você que está com a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Lucas, capítulo 5, versículo 17. Lucas, que era o médico do time de Jesus, que relatou fatos que a medicina humana não conseguiam explicar e viveu experiências extraordinárias ao lado de Jesus. E ele traz uma narrativa hoje para a nossa reflexão. É uma palavra especial para a nossa vida, porque o Senhor, escute isso, quer que tenhamos uma vida extraordinária. Amém? Quem achou diz graças a Deus. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Senhor, queremos também presenciar isso, o mover do extraordinário do Senhor na nossa vida e nesse lugar. O Senhor é aquele que conhece os nossos corações, aquele que sonda a nossa alma e conhece o estado de cada um de nós. Ninguém foge dos teus olhos, nem da tua presença, nem tampouco do teu amor, Jesus. E eu sei que essa palavra de amor que o Senhor tem para cada um de nós, mais uma vez, vem do teu coração ao nosso, para gerar vida, dar direção, dar força, dar entendimento. Por isso estamos aqui. Eu te agradeço, Pai, por cada vida aqui nessa noite, que está aqui presencialmente, que está em casa agora nos acompanhando. Espírito Santo, usa-me, eu te peço. Assim como essa palavra veio ao meu coração e está me abençoando, abençoe cada vida aqui nessa noite. Cremos no agir do Senhor, por isso já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados.
Irmãos, essa passagem ela é muito conhecida. Inclusive, eu já tive a oportunidade de pregar usando esse texto. Mas o Senhor, desde ontem, Ele me levou a um outro direcionamento no que se refere a esse episódio aqui. É tão curioso isso, que o milagre que Jesus fez, ele parece meio desconexo a princípio. Porque a coisa mais comum no tempo de Jesus é se tinha alguém doente, ou ia a ele, ou eram levados até ele, ele chegava lá e curava aquelas pessoas. Por várias vezes ele dizia: você está livre dessa enfermidade, você está curado dessa enfermidade, a sua fé te curou. Era assim. Mas de uma forma bem interessante aqui, esse homem paralítico, que tinha bons amigos que se preocupavam com ele, levaram ele até Jesus. O acesso estava difícil, teve que ser por cima do telhado, baixar aquela cama com aquele homem, e Jesus inesperadamente diz àquele homem paralítico: os seus pecados estão perdoados. Isso causa espanto ao pessoal da palavra que estava lá, os fariseus, os mestres da lei, na ignorância, na falta de entendimento, dizendo: e quem é esse que está blasfemando? Quem é esse que perdoa pecados? Só Deus perdoa pecado. Não sabiam que eles estavam diante do próprio Deus vivo ali. E aí Jesus, como sempre, ele aproveitando de cada situação para trazer ensinamento, para trazer direção, ele diz: o que é mais difícil dizer? Perdoados estão os seus pecados, ou dizer um paralítico: se levante e ande? Então, vamos fazer assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Ele disse: paralítico, se levante, pegue sua cama e vá para casa. Aquele homem se levanta, pega a cama, e eu gosto que Lucas colocou assim: e ele saiu, ele foi para casa louvando a Deus. Deus quer que a gente vá para casa hoje louvando a Ele. Pastor, e essa palavra, o que Deus quer falar com todos nós nessa noite? O que o Senhor me chama a atenção aqui, amados, nesse texto, é sobre um tema que ele é extremamente necessário ser tratado na igreja. Em todo o tempo. É algo que a gente precisa tratar. É mais ou menos como uma doença, ou talvez uma ferida, que para que ela seja tratada tem que mexer. Para que seja curado tem que, tem que fazer alguns procedimentos, porque do contrário não vai curar, não vai melhorar. É o que, pastor? Pecado. O pecado. Porque claramente o que aconteceu aqui nesse episódio inusitado, nós percebemos aqui uma associação de enfermidade com pecado. O homem estava o quê? Paralítico. O que foi que Jesus disse? Eu perdoo os seus pecados. O Senhor traz ao nosso coração a seguinte reflexão: quantas vezes, se a gente não se atenta, se a gente não entende, se a gente não percebe, o pecado pode estar paralisando a nossa vida. Não num sentido literal, mas num sentido de avanço, de caminhada na direção de Deus. Eu falo que esse assunto ele é extremamente necessário, sabe por quê? São coisas que a gente precisa lembrar. Jesus, ele falou que o reino dele não é nesse mundo. O Senhor está preparando para mim e para você o reino. O Senhor, aqui nessa terra, nós estamos de passagem. Na terra, podemos viver as promessas de Deus, sim. Tem promessa de Deus que a gente vai viver aqui. Tem milagre de Deus que a gente vai viver aqui. Tem maravilha do Senhor que a gente vai viver aqui. Pode dar glória a Deus. Só que a gente não vai ficar aqui.
Existe algo muito maior e melhor preparado para nós, que é estarmos na glória com o Pai. Você entende isso? Lá sim, não vai ter mais doença, não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto, não vai ter mais sofrimento, é a glória. E só iremos para lá se a gente não estiver paralisado, se a gente souber lidar com isso aqui. Sabe, amados, é importante a gente estar tratando sempre sobre isso. Eu falava hoje pela manhã, isso já foi algo muito grave, e a gente tem a impressão, não, é uma testificação, que com o tempo, quando se fala a respeito de pecado, está como tudo hoje se relativizando. Sabe aquela coisa? Isso não tem nada de mais? Ou eu não vejo nada de errado nisso? Ou então se relativizando no seguinte: isso é uma besteirinha. Sabe? Para a gente se situar ainda mais, a palavra e os tratados teológicos, eles têm vários conceitos de pecado. Dizer o que é pecado, né? O que é pecado? Eu, quando jovem, guri, né? Tempo de catecismo. Alguém aqui fez catecismo? Amém, né? Catecismo e tal. Uma das coisas do catecismo era se confessar. Pense e vai lá. E geralmente, moleque, aquela coisa, a associação que a gente tinha com o pecado, do que era pecado, era coisas ligadas à questão sexual, essas coisas. Mas escute, uma das definições de pecado, o que é que caracteriza um pecado em si? Aquilo que vai de encontro contra a palavra de Deus. É desobediência à palavra. É aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. É quando a gente sai do alvo, desvia do caminho para a retidão, para o que é certo, para o que Deus tem. Se a gente desobedece a Deus, a gente está pecando. Isso é pecado. E uma das coisas que a gente vai falando, que nessa questão do pecado relativizado, amados, a ilusão reina. Que no pecado se tem a impressão, principalmente nos nossos dias, que está tudo bem. Eu também falei isso pela manhã, numa conversa com meu amigo pastor Jorge. Ele sempre diz assim: meu amigo Edson, acho que o grande problema hoje do homem é quando ele começa a dar certo. É quando dá certo. Sabe aquela situação que algo está fora do lugar, e mesmo com algo fora do lugar, a pessoa continua fazendo e fica tudo maravilha? Se não aconteceu nada, então está tudo bem. Então está tudo certo na minha vida. Porque no pecado, ele vem com aparência daquilo que é bom, daquilo que é certo, daquilo que é melhor, daquilo que é favorável. Isso é terrível. E ele acaba cegando o nosso entendimento. Existe um episódio na Bíblia, no livro de Juízes, de um grande homem de Deus, famoso, Sansão. Quem já ouviu falar de Sansão? Desde que o menino nasceu, Sansão, os pais o consagraram, fez o voto do nazireado, ele era nazireu. Ele foi um menino consagrado para o Senhor. E a palavra mostra que em Sansão, o Espírito Santo de Deus se manifestou de uma maneira gloriosa, através de força física. Não tinha ninguém mais forte do que Sansão. Dá uma lida lá no livro de Juízes para você ver as proezas dele. Ele, com uma queixada de burro, matou 1000 homens. É uma força que vinha diretamente do poder de Deus que ele tinha. Sansão, ele era juiz de Israel. Ele tinha responsabilidades de trazer ao povo o direcionamento, o comando, a direção da palavra de Deus. Mas Sansão, infelizmente, ele vivia mergulhado no pecado. E o que fazia com que ele se aprofundasse mais e mais no pecado, é que aparentemente não acontecia nada com ele. Ele desobedecia, ele pecava, mas continuava forte.
Era assim que funcionava. Várias vezes os pais diziam, e ele tinha uma queda por mulheres, e era uma coisa proibida em Israel, israelita tinha que ficar com israelita. Mas ele não, ele só queria os outros povos. Os pais aconselhavam, meu filho, com tantas mulheres a gente tem aqui no nosso reino, pai, isso aí está por fora. Eu quero é curtir. E continuou, mergulhado na desobediência, na contaminação. Tem uma história famosa, ele mata um leão, quando ele volta lá na carcaça do leão, tem favo de mel, tem umas abelhas lá, ele pega o mel. Pastor, que pecado tinha isso? No judaísmo, um judeu, um israelita, não podia chegar perto de nada que tivesse morto. Ficava contaminado. Além de pegar o mel para ele, levou para o pai e para a mãe, e ele continuava forte. Pense. E aí vem a paixão da vida dele. Quem lembra do nome da mulher? Eita, Dalila. Com seus encantos, o seduziu. E era meio que agente secreto, queria saber o segredo da sua força. E ele brincava. Sansão, qual é o segredo da sua força? Se me amarrar com corda nova, com corda novinha zerada, eu fico forte que nem um gatinho. Amarrou ele na corda, chega Sansão aos filisteus, ele que arrebentava as cordas. A sensação de conforto, está tudo bem na minha vida, eu estou fazendo errado, mas tudo está dando certo para mim. Aí vem um dia que ele disse que o segredo da sua força estava no seu cabelo, que o voto do nazireio que a sua família fez era que na sua cabeça não passasse navalha. E aí pronto, foi a deixa, cortou seu cabelo. E quando Dalila diz, os filisteus estão chegando, acontece um dos momentos mais tristes, para mim, eu tenho na Bíblia. O texto diz assim, quando Sansão tentou reagir, a palavra diz que o Espírito Santo não estava mais nele. Sansão foi espancado, furaram os olhos dele. E ele, da maneira mais triste e dura, ele sentiu as consequências do pecado. O pecado que ele vivia. Sabe, amados? O pecado faz com que a gente também, a nossa vida não avance. Existem coisas na nossa vida que não vão para frente enquanto tiver essa coisa terrível dominando a nossa vida, dominando dentro do nosso coração. A vida nova é um passo para frente e 5 para trás. É assim. A gente tem a impressão que as coisas vão melhorando e piora tudo. E vai. Meu Deus, onde é que eu estou errando? Em relação ao pecado, a morte também é iminente. A palavra do Senhor diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas o salário do pecado é a morte. Tanto física, também como espiritual. Talvez a pior seja, escute, talvez a pior seja a questão espiritual, porque a pessoa morta espiritualmente, ela dificilmente vai perceber, dificilmente ela vai enxergar que tem algo que não está certo na vida dela. Pessoas que estão tão mergulhadas dentro do erro, que elas não enxergam isso. Escute isso. Deus está falando conosco nessa noite, porque Ele nos ama e Ele quer fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Amém? Pastor, meu Deus, que palavra é essa hoje? Como eu queria que tal pessoa estivesse aqui assistindo, acompanhando isso. Olha só, para a gente vencer isso, que isso são males. Jesus tem poder para perdoar pecados, viu? Guarde isso. Jesus tem poder e autoridade para perdoar os nossos pecados. Guarde isso. Agora precisamos, para que isso aconteça, aprender aquilo que a gente vai olhar para a palavra. É um ciclo que começou lá no Éden, onde toda a confusão começou, foi lá no Éden. Eu falei isso aqui de manhã. O Éden foi o protótipo do plano de Deus para a nossa vida. Porque no Éden havia plena comunhão de Deus com o homem.
o homem não tinha morte, não tinha pecado, não tinha o mal, era só bênção. Mas ele fracassou, o Éden fracassou. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo. E como foi que o pecado entrou no mundo? Por causa de quem? Foi do homem. Pastor, que ciclo é esse? É um ciclo de transferência de responsabilidade. A grande dificuldade que nós temos de sermos tratados pelo Senhor é essa dificuldade de reconhecer aquilo que cabe a nós como responsabilidade, e a gente acaba dizendo que a culpa é... Gênesis capítulo 3, olha como começou essa história. Gênesis capítulo 3, versículo 9. O pessoal já encontrou, obrigado, mano. Diz assim: mas o Senhor, isso aqui é logo depois da tragédia. Comeram a fruta proibida, aí aconteceu a tragédia. Olha o que acontece. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Percebeu? Deus fala com Adão: Adão, você comeu do fruto que eu proibi você de comer? Foi a companheira que o Senhor me deu, que me ofereceu. O Senhor vai a Eva: Eva, foi o que você fez, minha filha? A serpente me enganou e eu comi. Isso foi se perpetuando, amados. Escute, Deus tem coisas extraordinárias para fazer na nossa vida, e vão acontecer. E tudo isso vai começar quando a gente tratar nesse tema. Pastor, graças a Deus, a minha vida está em ordem. Graças a Deus, permaneça. Mas meu irmão, minha irmã, se o pecado está aí cirandando, o Senhor Jesus está aqui com o seu poder e com a sua autoridade para perdoar, para fazer com que a gente avance. Deixa eu falar uma outra coisa para você, da diferenciação entre tentação e pecado. Todos os dias nós somos tentados. Todos os dias nós somos provados. O pecado, ele só se manifesta e se concretiza quando cedemos à tentação. Escute, Deus não tenta ninguém. A palavra diz em Tiago que nós somos tentados pelas nossas concupiscências, pelas nossas necessidades. Deus não tenta. A palavra inclusive vai dizer que não existe nenhuma tentação que a gente não possa suportar, desde que a gente entenda, creia e se firme no Senhor. O próprio Jesus foi tentado, e pense como ele foi tentado e com força. O diabo não mandou secretário não, foi ele mesmo. 40 dias, jejuando, com fome, o diabo vai lá oferecer. Vai oferecer o quê? O que é de melhor. Vai oferecer comida, vai oferecer riqueza, vai oferecer as coisas boas. Mas Jesus estava firme. Assim como nós estamos firmes em Jesus, e precisamos nos manter firmes em Jesus. Amados, eu repito isso. A gente precisa falar disso. Eu falava aqui de manhã, meu Deus, como eu queria, sabe, assim, trazer uma palavra para a gente dar muito glória, sair saltitando, pulando, rodopiando na igreja, sabe? Mas Deus me cobra. Deus trata comigo. Deus tem coisas grandes e extraordinárias para fazer na nossa vida. Mas a gente precisa, antes de mais nada, tomar cuidado com isso que pode nos paralisar, com isso que pode travar a nossa vida, com isso que pode comprometer a nossa caminhada com Deus. Porque às vezes a gente vai conquistando coisas na nossa vida, mas situações que não são tratadas, amados, isso uma hora vai dar problema. É como uma doença no nosso corpo físico que a gente não trata. Aquilo vai evoluindo, aquilo vai tomando uma proporção
que quando a gente vai se dar conta, pode ser tarde demais. Esse é o dia que fez o Senhor. Jesus está aqui nessa noite, abrindo os nossos olhos, para que a gente tenha consciência, pare de transferir responsabilidade, que a gente dê uma olhada para a nossa vida. Jesus, ele não alisava, e eu gosto quando Jesus não alisa, porque ele procura ser claro, didático, objetivo, pragmático. Porque às vezes a gente tem facilidade muito, mas muito, sabe, de ver o pecado dos outros, de julgar os outros, de condenar os outros. Aí sabe o que Jesus disse? Irmão! Aliás, ele não chama nem de irmão, ele chama de hipócrita. Como é que você que está olhando o cisco no olho do seu irmão, se tem uma trave no seu? Tire primeiro a trave do teu olho e depois vá soprar o cisco no olho do seu irmão. Não tem conserto do outro se eu não me consertar antes, se eu não tomar cuidado com a minha vida. Amados, a gente está vindo para a casa de Deus, escute isso, escute isso. Eu quero ir para o céu, e eu quero ver você no céu também. Deus nos quer no céu, Deus nos quer com Ele. Por isso Ele veio, mandou Jesus para perdoar os nossos pecados, para nos trazer vida, para que a gente se levante, ande e louve a Ele. Para isso eu tenho que reconhecer, tenho que confessar, tenho que me arrepender, e aí eu louvo a Deus. Porque escute, olhe bem o que eu estou repetindo aqui, que é o que a palavra repete: Jesus tem poder para perdoar. Jesus não está aqui para apontar, para condenar, para julgar. A palavra de Deus diz no Evangelho de João que o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas o Filho do Homem veio para salvar, buscar e salvar aquele que estava perdido. Deus te ama, meu irmão. Jesus quer que você se levante dessa cama e que a gente cuide disso. Repito, pastor, estou na peleja todo dia. Pecado vem, eu digo não. Fica firme, meu irmão, minha irmã. Vamos nos santificar. O que é santificar, pastor? É estar perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, a palavra do Senhor diz que da tentação a gente foge, a gente evita, a gente se desvia e procura o Senhor. Pode preparar o teu coração, que tem coisas extraordinárias para acontecer. E a gente vamos nos empenhar. Eu repito isso. Essa é uma palavra necessária. Ela é necessária para a nossa vida, porque todo dia a gente é tentado. Todo dia o pecado, escute, o pecado ainda está no mundo. A legalidade que Adão deu aqui. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado na terra, mas por um homem também entrou a salvação e o perdão, foi Jesus. Jesus veio para quebrar isso. Mas quanto a mim, eu preciso ter essa consciência de tomar cuidado com o que eu penso, de tomar cuidado com o que eu falo, de tomar cuidado com o que eu faço. Porque isso pode comprometer muito a minha caminhada. Preciso tomar cuidado com a murmuração, com a reclamação. Na triste história do Êxodo, um episódio muito triste, foi que é coisa que o pecado faz, né? Ele retarda a vida de uma pessoa. Uma caminhada que demoraria alguns meses, 1 mês e meio de caminhada. Quem lembra quantos anos o povo rodou? Por quê? O povo pecava e murmurava tanto contra Deus que foi preciso que uma geração perecesse para que uma nova geração fosse levantada. Porque a primeira geração era incrédula, murmurava, pecava, blasfemava. Da primeira geração só entraram 2. Lembra do nome dos 2? Josué e Caleb. A primeira não foi. Deus está aqui. Jesus está aqui. Ele quer quebrar todas as armadilhas do pecado na nossa vida. Ele quer tratar com a nossa vida. Ele quer perdoar. E isso é que é o lindo de Jesus. Ele perdoa. E ele também fala, como ele disse para uma mulher que foi pega em adultério, que até hoje eu queria saber onde está o cara, né?
Mas só pegaram a mulher. E queriam apedrejar. E aí, mestre, foi pego em adultério. A lei de Moisés diz que o adúltero e a adúltera tem que ser apedrejado até a morte. É? Então tá. Aquele que não tiver pecado. Teve alguém que jogou pedra lá? Tiveram bom senso. A mulher que se humilhou foi para Jesus. Ele diz: minha filha, cadê seus acusadores? Foi todo mundo embora. Eu também não condeno você não. Só digo uma coisa para você. Vá e não peque mais. Vá e não peque mais. É assim a nossa vida. Precisa ser assim a nossa vida. Todos os dias lutando contra o pecado. Preciso. De novo eu digo, na minha, talvez inocência, na minha vontade, poderia assim dizer, eu queria poder trazer uma palavra mais confortável, mas a palavra de Deus é sempre confortável. E principalmente quando vem para nos tratar, porque isso é sinal de amor. Cada um aqui tem a sua consciência diante de Deus. Cada um sabe de si aqui. Não sou eu que vou falar do A, do B, não. Sabe? É que nem Paulo. Paulo dizia, dos pecadores, eu sou o maior. Eu estou nessa fila também. Porque pensa numa pessoa que está longe de ser perfeita. E eu vou dizer, você também, viu? Porque se a gente já tivesse, viu, Bruninho? A gente não estava mais nem aqui, Bruno. Já estava na glória. Se nós estamos aqui ainda, porque Deus tem coisas para fazer ainda no nosso coração. Tratando, moldando, transformando, fazendo coisas extraordinárias. O Senhor Jesus diz, se levante, pegue essa cama e ande. Se levante dessa situação. Pare, diga não. Diga sim para o Senhor Jesus. Crê no seu poder. E diante disso, a gente vai viver o maior de todos os milagres do Senhor. Você sabe qual é? O da salvação. Esse é o mais precioso milagre poderoso que pode acontecer. A salvação. Naquele grande dia, igual diz a música do Juliano Som, a gente vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena dizer não para o pecado. Valeu a pena negar a nossa vontade. Valeu a pena fazer a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você fica em pé um pouquinho comigo. Coisa linda esse menino hoje aqui. Você já viu quem está aqui? É meu filho, emprestado. Deus abençoe, viu, Gui? Um abraço para Dona Maria, para seu Helder.